Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, sobre a sua igreja reunida aqui nesta noite. Eu rogo a Deus também que abençoe a sua vida, você que está na sua casa, no seu lar, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor visite também a sua vida, visite o seu coração. Nós estamos começamos na semana passada, na verdade, uma exposição do livro da carta de Paulo ao livro de Efésios. E eu quero continuar. Nós lemos verso 1 e 2 na semana passada, falamos sobre eles. Nós vamos continuar a partir do verso número 3. Eu quero, apesar de já ter recebido oração, orar mais uma vez. Oração nunca é demais. Senhor amado, nós te pedimos, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos do testemunho do teu Espírito Santo. Precisamos que as barreiras que existem em nós sejam quebradas e rompidas, e elas só podem ser rompidas através da ação do teu Espírito Santo. Portanto, ó Deus, que tu abra os nossos ouvidos e os nossos corações e fale conosco, que nos abençoe e edifique nossas vidas e nos estimule a uma vida santa na tua presença. Fala, Deus, nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, começamos então na semana passada a falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Verificamos de entrada logo que a carta não tem segredo quanto ao seu autor, é Paulo, né? Esse Paulo é o mesmo Saulo que nós conhecemos anteriormente ou anterior à sua conversão. O Saulo é muito diferente do Paulo, porque Saulo era um perseguidor da igreja, um judeu convicto, um estudioso da lei, um amante da lei, um homem que queria obedecer à lei e obedecer a Deus de todas as maneiras, de todas as formas, e que por isso, e por entender que os cristãos contrariavam a lei, e era uma religião que afrontava o judaísmo, ele resolveu destruir, na medida das suas forças, o cristianismo. E este Saulo encontra-se com Cristo, ou é encontrado por Cristo, tem a sua vida transformada, e tendo a sua vida transformada, ele passa a sofrer por amor àquele a quem ele perseguia e, consequentemente, perseguia também aqueles que o serviam. Tanto é que agora Paulo, anteriormente Saulo, diz em uma das suas cartas em Gálatas que ele traz no corpo as marcas de Cristo Jesus, porque ele foi chicoteado, ele foi preso, teve que sair da cidade em um cesto, ele passou por privações, ele enfrentou muitas adversidades, e tudo isso ele o fez por amor àquele que antes de conhecer, ele perseguia e achava que era inimigo de Deus. Essa carta, portanto, é uma carta que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso. Não é uma carta escrita a partir de um problema existente na igreja. Paulo trata aqui das bases da fé cristã, de temas teológicos da fé cristã, diferente de outras cartas que ele escreve para resolver problemas que estavam acontecendo em uma igreja local. E eu queria ler para os irmãos a doxologia dessa carta, que vai do verso 3 até o verso de número 14. Claro que eu não vou pregar todos esses versículos hoje, né? Mas eu queria ler para a gente ter em mente toda essa doxologia, todo esse texto, e a gente vai expondo esse texto ao longo dos domingos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós temos aqui o que nós chamamos de doxologia, né? O apóstolo Paulo nem sempre apresenta a doxologia da sua carta, das suas cartas no início da carta. Às vezes essa doxologia vem no final, né, da carta. E antes que você pergunte o que é doxologia, que o senhor está dizendo que vem no início da carta ou no final da carta, a palavra doxologia, ela é composta de duas palavras gregas, doxica, que significa glória, e logia, palavra. Na verdade, a doxologia é uma porção da Escritura Sagrada, mas pode ser um cântico, pode ser uma poesia, que tem como finalidade glorificar o nome de Deus. É um louvor, é uma adoração a Deus, que pode ser escrito, que pode ser cantado, né? Que no caso de Paulo, são hinos de louvor escritos por ele no início da sua carta ou no final da sua carta. Se nós olharmos esse texto com um pouco mais de atenção, veremos que aqui nós temos uma belíssima doxologia. Paulo está louvando a Deus, glorificando a Deus por tudo que ele fez, pelas suas obras, né, pela ação dele em nos redimir em Cristo Jesus, por ter nos escolhido desde a eternidade, por ter nos predestinado. Essa doxologia é um dos trechos mais lindos que nós temos na Escritura Sagrada. Portanto, temos aqui diante de nós o que nós chamamos de doxologia, certo? Que pode ser, você pode entender também como uma liturgia, né? Um momento retirado na liturgia, no louvor, na adoração, para glorificar o nome de Deus. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele começa com o verso número 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra bendito é a palavra que poderia ser traduzida no grego como abençoado ou louvado. Eu prefiro a palavra abençoado, né? Porque louvado, melhor dizendo, porque não dá a ideia de que nós estamos abençoando a Deus, mas nós estamos louvando a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez em nossas vidas. Toda oração, toda devoção, toda devocional, todo momento cultico, quer seja individual ou comunitário, como nós estamos fazendo aqui, deveria ser iniciado com uma doxologia, deveria ser iniciado com um momento de adoração, de glorificação, de louvor
e adoração àquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda ação de graças. Não deveríamos começar a nossa oração pessoal, não deveríamos começar o nosso culto pessoal, não deveríamos começar o culto da igreja sem antes olhar para Deus e contemplar a sua majestade, a sua glória, e adorá-lo, e glorificá-lo, e exaltá-lo por tudo que ele é, e também por tudo aquilo que ele tem feito por nós. E é isso que Paulo faz na sua carta. Nesta carta em Efésios em especial, ele começa a sua carta com essa doxologia. Nós vamos encontrar outras cartas em que ele não começa com a doxologia, mas ele termina com uma doxologia. Mas essa deveria ser uma prática que deveria estar presente em todas as nossas vidas. Até porque nós aprendemos, nós que somos presbiterianos, aprendemos isso logo cedo, logo cedinho, logo pequeno, ainda pequenino, que nós existimos e fomos criados para glorificar a Deus e para gozá-lo para sempre. Toda a nossa vida existe, ou nós existimos todo o tempo para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Olhando então essa doxologia, e hoje eu vou ficar apenas com o verso 3. O verso 3 diz, mais uma vez: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você olhou bem o texto, você vai ver que ele louva a Deus e bendiz a Deus, e diz que, e se refere a ele como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Implícita nessa afirmação está a afirmação de que Jesus é Deus, da divindade de Jesus. É claro que nós poderíamos falar de Jesus como um homem que viveu entre nós, que tinha a natureza humana e a natureza divina. Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus. Quando Paulo diz aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele aponta para a divindade de Jesus, mas há autores e comentaristas que dizem também que ele aponta para a humanidade de Jesus, quando ele diz o Deus, quando ele se refere a Deus como sendo o Deus do próprio Jesus. Ele, de alguma forma, está apontando para a humanidade dele e também apontando para a divindade dele. Ora, os concílios se debruçaram sobre esta questão da natureza de Jesus. E elas definiram, e foi definido pelo concílio, de que Jesus tem natureza, ele é plenamente de homem e ele é plenamente Deus. Uma só pessoa com duas naturezas. Os concílios não conseguiram explicar como isso pode acontecer, mas pela fé entenderam que é isto que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus, e dão, digamos assim, uma explicação sobre a necessidade das duas naturezas de Cristo. Fala-se, por exemplo, sobre essa natureza. Transparece do que acima foi dito com respeito às duas naturezas. Nos dias atuais, muitos não reconhecem a necessidade de admitir duas naturezas em Cristo. Para eles, Jesus é apenas um ser humano, contudo, ao mesmo tempo, se sentem constrangidos a atribuir-lhe o valor de Deus ou a reivindicar a divindade para ele em virtude da imanência de Deus nele ou de permanência do Espírito nele. A necessidade das duas naturezas de Cristo decorre daquilo que é essencial à doutrina escriturística da expiação. E aí ele vai falar das duas naturezas de Cristo. Veja o que é que ele diz. Primeiro, com respeito à natureza de Jesus, a necessidade de sua humanidade. Desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma,
sofrimento somente cabível ao homem. João capítulo 12, verso 27 fala sobre isso, Atos 3, 18 também fala, Hebreus 2, 14. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades e a que está sujeita depois da queda. E assim devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois um homem que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado da sua própria vida, certamente não poderia fazer uma expiação por outros. Unicamente um mediador verdadeiramente humano, assim, que estivesse ou que tivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, poderia entrar empaticamente em todas as experiências, provações e tentações do homem e ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Ele está dizendo o seguinte: olha, havia necessidade de que Jesus fosse verdadeiro homem, porque só mesmo sendo homem, com todas as debilidades e fraquezas da natureza humana, entretanto, sem cometer pecado, ele poderia oferecer a Deus um sacrifício em favor ou em prol da humanidade. Porque o pecado cometido pelo homem, o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, não poderia ser pago por uma outra pessoa ou por um outro ser, senão pelo próprio homem. Só que o sacrifício feito pelo homem pecador não tinha valor para pagar o pecado ou a dívida do pecado. Era preciso que alguém que não tivesse pecado, mas que tivesse todas as propriedades da natureza humana, se submetesse à morte, à cruz, e sob a lei e debaixo da lei, sofresse o preço da condenação do pecado na sua própria carne. E é por isso que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem sem pecado, para morrer na cruz em nosso lugar e assim cumprir com esse propósito de Deus, que só poderia ser cumprido por alguém que, sendo homem, não tivesse cometido pecado nenhum. Daí decorre, portanto, a necessidade da sua natureza humana, e Jesus foi plenamente homem, e não há dúvida nenhuma com respeito a isso. Jesus não tinha, como diziam alguns, aparência docética. Parecia ser homem, mas era Deus. Parecia ser homem, mas era um espírito. Parecia ter matéria, mas não tinha. Tinha aparência de homem, mas não era homem de verdade. Ora, se assim o fosse, o seu sacrifício e tudo que ele fez na cruz do Calvário não teria nenhum valor, e nós não seríamos salvos por conta do seu sacrifício, porque seria apenas um sacrifício de faz de conta, que não atenderia os reclames da lei de Deus. Daí decorre a necessidade da sua natureza humana. Mas com respeito à necessidade da sua natureza divina, o que é que podemos dizer? Luiz Berkoff diz: no plano divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei. E terceiro, ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitaram pela fé. O homem, com a sua vida arruinada, não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Ele pode sofrer a ira de Deus e, exceto pela graça redentora de Deus, terá que sofrê-la eternamente,
mas não pode sofrê-la de modo a abrir um caminho de livramento. Ele está dizendo que a natureza divina, assim como era necessário que Cristo fosse verdadeiramente um homem, era necessário também que ele tivesse a natureza divina, que ele fosse verdadeiramente Deus, porque ele precisava cumprir toda a lei, de forma exata, cabal. Mas não só isso, era preciso que com o seu sacrifício, ele abrisse caminho para o livramento de outros, e aplicasse os benefícios do seu sacrifício na vida de outras pessoas, e um homem não poderia fazer isso, só Deus poderia fazer isso. Quando Paulo fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está apontando não só para a divindade, para a humanidade, mas está também apontando para a divindade de Jesus. Jesus foi homem perfeito e foi Deus perfeito. Vejam bem, Jesus não era esquizofrênico, ele era uma só pessoa, com duas naturezas, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As naturezas não brigavam entre si. Jesus não ficava ouvindo na sua cabeça a natureza divina brigando com a natureza humana. Não havia conflitos, atritos. Ele não ouvia vozes. Ele não era louco, não era esquizofrênico. Essas duas naturezas existiam harmonicamente em uma só pessoa, que era Jesus Cristo. Mas o texto diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há uma outra informação muito importante, porque a palavra Senhor aqui, a palavra grega, é a palavra Kyrios, que é a palavra grega, geralmente traduzida como Senhor ou Mestre. E essa palavra, ela foi usada pela Septuaginta mais de 7.000 vezes, seria a palavra que foi traduzida também a palavra, o nome de Deus, Yahvé, e ela aparece no Novo Testamento grego, no Koiné especialmente, 740 vezes, geralmente referindo-se a Jesus. A palavra Koiné, Koiné é o grego, a palavra Kairos, ou Kairos, Kyrios, Kyrios, essa palavra que significa Senhor, que é traduzida como Senhor, é a palavra que se refere a Jesus como o dono e Senhor de todas as coisas. O que o texto está dizendo, e que Paulo está dizendo aqui, que Jesus não é apenas o Salvador. A grande questão é que a grande maioria das pessoas reconhece a Jesus como seu Salvador, mas não o tem como Senhor da sua vida. Se a gente olhar o Novo Testamento, nós vamos ver que há muito mais referências a Jesus como sendo o Senhor, de como sendo o Salvador. Na verdade, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que Jesus só é Salvador daqueles a quem Ele é, de quem Ele é Senhor. Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor, Jesus é o Mestre, Jesus é aquele que veio para governar sobre tudo, sobre todos. Ele é o dono da nossa vida e é o dono da nossa existência. Nós não podemos existir fora dele, longe dele, separado dele. Um crente verdadeiro entende que a sua vontade está submissa à vontade de Deus, que os seus planos, os seus projetos pessoais precisam se submeterem, serem submetidos à vontade de Deus. Antes de perguntar, qual é o meu projeto de vida, o meu plano de vida, o que é que, antes de rabiscar os meus planos para daqui a 5 anos, eu preciso perguntar a Deus qual é a vontade dele e o plano dele para os meus próximos 5 anos, se eu tiver 5 anos de vida ainda, porque ele é o Senhor e ele é o dono da minha vida. Ele é aquele que a Bíblia diz, foi assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, e reina e governa sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante dele. Então esse Jesus, a quem Paulo está se referindo aqui, quando ele diz, bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Senhor da igreja, o dono das nossas vidas. Não há uma outra pessoa, não há um outro nome. Não há ninguém que, sendo cristão de verdade e de fato, não tenha Jesus como Senhor e dono da sua vida. Mas aí ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam bem, ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio 28, a partir dos versos de número 1 diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aí por diante a gente vai ver que o texto tem a mesma conotação. Qual é a conotação que o texto nos dá aqui? Que a obediência aos mandamentos fariam com que eles fossem abençoados por Deus, não é isso mesmo? Mas quando a gente olha o texto aqui, que tipo de bênção está sendo prometida aqui para eles? Bênçãos materiais, não é isso mesmo? Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, as tuas vacas no curral darão bezerros, não é isso que está dizendo o texto? Os teus inimigos se dobrarão diante de ti, tu vais dominar sobre os teus inimigos. Todas as bênçãos aqui, decorrente da obediência da lei, são bênçãos materiais que ele está colocando aqui. Quando Paulo diz: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que bênçãos espirituais seriam estas? A gente poderia citar algumas aqui. Por exemplo, a bênção da criação, a bênção da redenção, a bênção da justificação, ser tornado justo diante de Deus, a bênção da perseverança espiritual, a bênção da presença dele conosco todos os dias, a bênção da habitação do Espírito Santo em nós. Todas essas bênçãos espirituais são nos dadas agora por meio de Cristo Jesus. Essas bênçãos não decorrem da nossa obediência, até porque nós não conseguimos cumprir com o mandamento da lei. Nós não conseguiríamos ser abençoados como resultado, como decorrência da nossa obediência completa, total, absoluta à lei de Deus. Essas bênçãos são decorrentes do fato de estarmos em Cristo Jesus. Foram adquiridas por Cristo na cruz do Calvário, não é isso mesmo? E aquilo que eu disse antes, ele não só adquiriu, pagou o preço dos nossos pecados e da nossa culpa, morrendo na cruz, mas ele pode fazer com que essas bênçãos alcancem a outras pessoas. Então essas bênçãos espirituais, todas elas, são decorrentes daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós estamos em Cristo,
nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E ninguém pode nos roubar isso. Mas ele diz, olha, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um estudioso, um comentarista desse livro de Efésios, um comentário reformado, que tem vários autores. Ele diz o seguinte, que primeiro há um contraste com as bênçãos de Moisés. As bênçãos de Moisés são materiais, resultado, né, da obediência àquilo que Moisés falou, são bênçãos materiais. Essas aqui são espirituais. Ele diz o seguinte, explicamos a palavra celestial da seguinte maneira: há ao todo 3 tipos de bênçãos e benefícios com os quais as pessoas regeneradas, ou a pessoa regenerada é honrada. O primeiro tipo consiste em bênçãos que ele compartilha até mesmo com os animais que pertencem à alma vivente, por isso são chamados de bênçãos animais, bênçãos que Deus dá a toda criatura, a todo ser que ele criou. Esse tipo de bênção também é encontrado nas plantas e inclui sentimentos, movimentos e coisas semelhantes. O segundo tipo de bênção consiste naquilo que a pessoa regenerada compartilha com a pessoa não regenerada, pertence à mente humana. Isso inclui as artes técnicas e liberais, virtudes morais e cívicas, toda a ciência e toda a filosofia. E no terceiro tipo de bênção são encontradas apenas aquelas boas coisas que pertencem especialmente aos regenerados, que são parte do reino de Deus e da vida cristã, e são essas bênçãos que estamos recebendo agora, uma após outra, enquanto estamos aqui. Vejam bem, quando ele diz, o qual nos abençoou com toda a sorte, ou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, nós precisamos ter em mente 2 coisas aqui. Primeiro, que nós precisamos olhar quanto à qualidade dessas bênçãos. Eu já falei que quanto à qualidade, elas não são materiais, mas elas são espirituais. E é possível alguém ser abençoado espiritualmente e não ser materialmente. Essas igrejas que tem por aí, né, que tem uma placa com a luminária escrito: pare de sofrer, né, venha para cá que você vai ser abençoado, que teu dinheiro que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que prometem bênçãos materiais, elas estão indo em direção contrária àquilo que Paulo está falando aqui. Porque as bênçãos decorrentes da vida com Cristo podem ser também bênçãos espirituais, materiais, podem também ser, e eu creio até que em certa medida são, porque ele promete nos sustentar, nos guardar, né? Davi disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele supre as nossas necessidades, mas isso necessariamente não significa que você vai ser rico, proprietário de terras, grande empresário, ter muito dinheiro no banco, ter folga econômica, financeira. Mas significa que a bênção da presença de Deus vai estar com você sempre, que a bênção da presença do Espírito Santo vai estar com você sempre, que a bênção da redenção, da salvação, ninguém poderá roubar de você, que a bênção da justificação, ninguém poderá anular. Você foi justificado em Cristo Jesus, foi tornado justo em Cristo Jesus, e ninguém pode apagar essa bênção da sua vida. A bênção da perseverança dos santos, de perseverar até o fim, ninguém poderá tirar de você. Não há quem possa desviá-lo do caminho, ou afastá-lo e apartá-lo de Cristo em nenhum momento, porque essas bênçãos decorrentes da comunhão com Cristo
não podem ser roubadas e tiradas de mim nem de você. Então tem a ver com a qualidade, mas também tem a ver com o lugar. Porque veja bem, ele diz que estas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, onde é que Cristo está? Embora também esteja em nossos próprios corações, mas o que é que a Bíblia fala sobre o fato de quando ele foi morto, ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele foi entronizado, está sentado à direita de Deus Pai, está nos céus. Então, essas bênçãos espirituais, essas bênçãos, elas têm a ver com a qualidade, né? Se refere à qualidade, são bênçãos espirituais, mas tem a ver também com o lugar, porque elas estão em Cristo nos céus. E vejam bem, quando a gente lê Paulo e as suas cartas, Paulo vai insistir muitas vezes nos seus escritos que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. E eu não me canso de explicar isso, porque eu creio que são coisas às vezes simples para quem já sabe, mas complicadas às vezes para quem não consegue entender ainda. E são coisas que a gente precisa se lembrar sempre. Vejam bem, quando Cristo foi colocado na cruz do Calvário e foi condenado pelo Império Romano a morrer na cruz, qual crime ele tinha cometido? Me ajuda aí, qual crime ele tinha cometido? Que lei ele tinha quebrado? Que norma jurídica Jesus tinha infringido para ser condenado e ser morto na cruz do Calvário? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Que pecado ele tinha cometido para que Deus o entregasse ao Império Romano para que ele fosse morto? Nenhum pecado. Quando Jesus foi posto na cruz, a Bíblia diz que Deus, em um determinado momento, naquele momento ali, virou-lhe as costas, o rosto, melhor dizendo. E Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Das duas coisas, uma: ou Deus, de fato, naquele momento, se ausentou de Cristo, ele se sentiu sozinho, esteve sozinho naquele momento, ou ele estava jogando para a torcida, fingindo, fazendo de conta que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Ele estava fazendo mídia com aquele momento, para usar uma expressão que a gente usa tantas vezes. É claro que Deus se ausentou dele naquele momento, e é por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente desamparado, sozinho, abandonado, largado na cruz naquele momento. E Deus faz isso porque seria Deus um Deus injusto, que permite que o seu filho seja condenado pelo Império Romano, sem ter cometido qualquer desvio da lei, quebrado qualquer norma, né, do ordenamento jurídico romano, ou cometido qualquer pecado contra ele próprio, Deus? Claro que não. Mas a Bíblia ensina para mim e para você que o meu pecado, que o teu pecado, que o pecado da humanidade foi posto sobre ele. E é por isso que ele se sente sozinho, abandonado. É por isso que ele é deixado só naquele momento ali, porque o pecado de toda a humanidade, leia-se, todos aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para a salvação, o pecado de todos eles estavam sobre Cristo naquele momento. Então, quando Cristo morre na cruz, eu estava com ele representado na cruz do Calvário. Ele morreu por conta dos meus pecados. E eu já expliquei isso aqui, que quando eu me converti logo, que eu lia Paulo, e Paulo dizia que Paulo diz: eu estava com Cristo na cruz do Calvário. Eu não conseguia entender como é que Paulo, como é que Paulo dizia que estava com Cristo? Como é que ele poderia afirmar que nós estávamos com Cristo se eu estou vivendo quase 2000 anos depois de Cristo? E eu fui entender posteriormente que eu estava em Cristo,
porque os meus pecados estavam sobre ele, porque foram os meus pecados que o levaram à cruz do Calvário, porque ele veio ao mundo para morrer na cruz por conta do meu pecado. Ele voluntariamente fez isso. Ele tomou a decisão de vir a este mundo, sofrer, ser rejeitado, ser posto na cruz, ser crucificado e morrer na cruz por conta do meu pecado. Foi o meu pecado que levou Jesus à cruz. Por isso eu estava com ele na cruz do Calvário. Quando o texto diz agora que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o texto está dizendo de igual forma que eu estou em Cristo, e como eu estou em Cristo, eu estou representado nele, eu estou com ele assentado nos lugares espirituais. E as bênçãos decorrentes desta minha união com ele me alcança aqui e agora. Bênçãos que têm valor eterno me são dadas, e eu fui alcançado, e eu detenho essas bênçãos, e eu desfruto dessas bênçãos agora. De alguma forma, algumas coisas que eu vou experimentar nos céus, eu já experimento aqui, não na mesma proporção que eu vou experimentar no céu, na mesma medida que eu vou experimentar no céu, mas eu já experimento aqui. Por exemplo, a alegria da salvação, que eu experimento aqui, e que está reservada de uma forma plena para mim nos céus, eu já experimento aqui. A comunhão com Cristo, que está, e com Deus, que está reservada de forma plena para mim nos céus, eu já experimento aqui de certa medida. Então, bênçãos que são espirituais, e que são do mundo vindouro, já podem ser experimentadas por aqueles que estão agora com Cristo. E essas bênçãos são decorrentes do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo está dizendo, no final desse texto, desse versículo, o qual nos alcançou, ou nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, ele que está sentado em lugares espirituais, e eu estou, e ele me representa perante Deus, eu já estou sendo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Algumas delas eu vou experimentar de forma plena quando eu chegar nos céus, mas eu já experimento muitas delas. E eu sei que quando eu adentrar os portões celestiais, o meu Senhor me dará o privilégio de experimentar de forma plena todas essas bênçãos que estão reservadas para mim, e que de alguma forma eu já as experimento aqui. Portanto, Paulo começa a sua doxologia fazendo essa afirmação tão especial, tão maravilhosa, de que nós não estamos esquecidos aqui, abandonados aqui. Tem um filme que passou muito tempo, passava muito na época de Natal, tinha um menino, acho que Kelvin, se eu não me engano o nome dele, que era esquecido pela família, né? E aí iam os ladrões roubar a casa desse menino, esse menino aprontava com os coitados dos ladrões, né? Mas ele foi esquecido, a família viajou, foi para o Natal e esqueceu ele em casa. Não é o nosso caso, nós não estamos esquecidos aqui, nós não fomos abandonados. Deus não se esqueceu de mim, não me abandonou, não me deixou nesse mundo, nesse vale de lágrimas, sozinho. A bênção da salvação não é um passaporte vistado para que quando eu morrer eu entre nos céus. Embora eu tenha certeza absoluta, né, de que no dia em que eu partir desse mundo, no dia que a morte vier como mensageira da boa notícia de que chegou meu dia de gozar as bênçãos espirituais,
No dia que isso acontecer, eu vou entrar no gozo que me está preparado desde a eternidade. E é claro que as bênçãos que estão reservadas para mim, eu vou gozar delas. E eu diria que não ainda plenamente, porque eu preciso esperar a ressurreição. Porque eu só vou gozar plenamente tudo que Deus tem reservado para mim quando eu ressuscitar no novo corpo, e nesse novo corpo eu vou gozar todas as bênçãos que estão reservadas para mim, mas eu já vou experimentar essas bênçãos lá nos céus, aleluia por isso. E é por isso que eu não tenho medo da morte. Claro, já disse aqui, eu não vou furar fila, não tem porquê. Se eu puder dar meu lugar para outro, eu dou sem problema nenhum. Ah, eu estou com pressa. Meu filho, pode passar aqui, ó. Pode ir na frente, não tem problema nenhum. Eu não tenho pressa nenhuma. Não vou furar fila. Mas quando chegar o meu dia, e o meu lugar, e o meu horário, eu não estou preocupado com isso. Porque eu não vejo a morte como uma velha senhora, um velho senhor, com a foice na mão, que vem para me assombrar. Mas eu a vejo como uma mensageira, que me dará uma notícia maravilhosa. E juntamente com essa notícia, eu vou ouvir os anjos, o coral celestial cantando. E meu nome será citado. E o céu se abrirá. E aí eu nem vou lembrar mais de vocês. Nem vou querer lembrar de vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Jesus, o Deus, homem, plenamente Deus e plenamente homem, precisou morrer em meu lugar e em seu lugar, e o seu sacrifício era necessário, e era preciso que ele tivesse as duas naturezas, e as naturezas perfeitas, mas ele também é Senhor. Ele não é um joguete, um brinquedo, alguém que te salvou e pronto, mas ele salvou para ser Senhor da sua vida. Ele te salvou para continuar com você. Ele não te abandonou, não te deixou, ele continua com você. E esta é uma das bênçãos que nós obtemos com a salvação. A presença real, verdadeira, constante, daquele que morreu na cruz para nos salvar. E nele nós estamos representados nos lugares espirituais. E por conta dele, as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais, já foram nos dadas, já nos foram oferecidas. E Deus tem nos abençoado hoje e vai continuar nos abençoando sempre, decorrente por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. O verso 4 diz, aí ele vai descrever quais são essas bênçãos, no verso 4, ele diz, como também, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. No próximo domingo, eu vou falar com vocês sobre o que é que significa ser eleito nele antes da fundação do mundo. Tem duas palavrinhas aqui que às vezes as pessoas não entendem e que são complicadas às vezes. Eleição e predestinação. No próximo domingo eu falo com vocês sobre essas duas palavras. O que é que significa eleger antes da fundação do mundo e o que é que significa predestinar, conforme diz o texto aqui, né, para filhos de adoção. Três palavras pelo menos que dá
para a gente explicar, e a gente fecha o nosso sermão na próxima semana com essas 3 palavras: eleição, predestinação e adoção. Amém?